E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre... É meio difícil o nome que a gente vai falar, mas é basicamente o jeito de você testar null ou undefined em JavaScript de uma forma bem fácil. Mas vamos ver como que é o nome dessa feature, que ela é meio complicadinho o nome, e como que usar, que não é tão complicado assim. Então, bora lá. Vou contar um pouquinho por que eu estou falando disso. Eu estava dando uma olhada no resultado do JavaScript Survey, que é o State of JS, é uma pesquisa sobre a galera de JavaScript. E aí, como vocês podem ver aqui, eu vi que tinha muita gente já usando isso e eu achava que nem todo mundo usava. Até conversando com um amigo meu que é desenvolvedor, ele falou que nem conhecia. Então achei estranho, mas parece que a galera do survey aqui, a galera que respondeu essa pesquisa está usando. Mas o que é esse nome estranho, né? Nullish Coalicing. Eu nem sei como fala em inglês direito, mas aqui, eu coloquei no Google, e aí, como eu até falei num outro vídeo que eu estava tirando dúvidas do Fernando, é muito legal esse site aqui do Developer Mozilla, tem tudo sobre web, sobre JavaScript, e aí ele está falando aqui, ó, em português então, aquele nome estranho em inglês também fica estranho, eu nem sei o que significa essa palavra, coalescência, então a gente tem uma coalescência nula. Mas para que serve? É para a gente testar se alguma coisa é nula ou não, e aí a gente retorna alguma outra coisa aqui. Esse exemplo eu achei bem ruim, então eu vou tentar fazer um exemplo melhor e eu vou pegar o exemplo do último vídeo, que eu gravei. Aqui, se você estiver vendo fora de ordem, não tem problema. Lembra que lá na plataforma, como criar um app.dev, fica tudo na ordem certa. Então, tô perdido. Vai lá na plataforma e você vai conseguir ver tudo na ordem certa. Mas vamos ver aqui então. Esse exemplo aqui, a gente estava mostrando uma lista de produtos com preço. Então, se você não viu esse bate-papo com o Fernando, volta lá no canal em outros vídeos e vai ver. Mas vamos rodar aqui, só rodar com o Node, mas poderia ser no navegador também. Então vocês estão vendo aqui, ó, caneta, feijão, arroz. Então para que serve esse operador de coalescência nula? É para a gente evitar de usar valores nulos ou indefinidos. Então vamos primeiro ver qual seria um problema aqui. Vamos colocar um novo produto e vamos supor que a gente não sabe o nome desse produto, por algum motivo esse nome foi omitido. Pode ser um problema no banco de dados, pode ser um input que faltou algum usuário digitar, e vamos pôr que ele custa 10. E vamos rodar esse programa aqui de novo. Opa! Temos um problema que o null coalition resolve. Ó, undefined. Eu não queria undefined, eu queria colocar alguma coisa melhor aqui. Mas e aí, como que a gente faz? Então, o produto, o nome dele está vindo aqui, ó. Só para a gente ter certeza, eu vou colocar uma exclamação aqui, só para vocês verem que realmente ele está vindo daqui. Vou rodar de novo, ó lá. Então eu coloquei uma exclamação ali só para a gente ver de onde está vindo aquela informação. E aí, esse operador, que a gente pode olhar aqui, ó, são duas interrogações. Vamos primeiro colocar e depois vamos tentar entender o que acontece. Então eu vou pôr duas interrogações aqui e eu vou escrever sem nome. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, se esse operador aqui achar que ele precisa retornar sem nome, é o lado direito, vamos ver o que vai acontecer. Caneta, feijão, arroz, sem nome. Ou seja, a gente melhorou o nosso undefined e agora a gente está retornando sem nome. Já ficou um pouco melhor. É lógico, é ruim, a gente perdeu a informação, né? Mas já ficou melhor. Vamos pôr tudo minúsculo, tem um pouco de toque, né? Aí aqui fica tudo organizado. Deixa eu limpar o terminal. Beleza, sem nome. Então, tá interessante aqui. A gente conseguiu esconder, de novo, vamos voltar aqui e vamos colocar para ele imprimir como estava antes, undefined. A gente quase nunca vai querer mostrar para um usuário alguma coisa escrita undefined, né? Então, vamos voltar aqui. Então, o que ele faz? Vamos tentar entender o que ele faz. Então, quando esse nome aqui, esse valor, ele for alguma coisa que é válida, ou válida acho que é o termo errado, desculpa. Alguma coisa que é não falsa, mas especialmente nula ou undefined, ele vai pôr. Por que eu falei esse não falsa? Tem um conceito em JavaScript, e na maioria das linguagens, que chama um valor verdadeiro, mas não true, literalmente. Mas um valor verdadeiro ou um valor que é avaliado como falso. Então deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês, onde isso poderia dar alguma diferença, tá? Então, por quê? Eu quero explicar esse caso aqui, porque esse operador, por isso que ele tem esse nome de nulo aqui, ele só serve para nulo e undefined. Talvez o nome foi até meio ruim, né? Porque como ele serve para undefined também, colocar o nulo no nome fica um pouco confuso. Mas, qual que é a outra alternativa? A outra alternativa em JavaScript, que eu devo gravar um vídeo em breve sobre isso, talvez agora já está gravado, de novo, volta lá na plataforma para ver se já está gravado, é o OR Operator.
Então você faz um ou aqui. E aí se eu rodar aqui de novo, vocês vão ver que deu no mesmo. Só que o ou, ele vai pegar qualquer coisa aqui que possa ser tipo falso. Então vamos ver um pouco melhor essa diferença entre usar o ou e usar o null, esse nome é muito difícil, com a licença nula. Tá? Então eu vou fazer outro exemplo aqui com o preço, e agora o preço que vai estar não definido. Mas antes disso eu vou colocar um preço zero aqui, e vou colocar um nome aqui para ele de carne, por exemplo. Então carne está com preço zero, beleza? Então vamos tentar somar esse preço aqui. Então eu vou fazer essa soma e vai dar certo, porque zero é um número válido, beleza? Mas, e se eu omitir o zero? Se eu tirar o zero, a mesma coisa que eu fiz com o nome aqui. Vamos ver se vai dar certo? Então vamos rodar. Opa, eu tenho um not a number aqui. Então ele está falando, ó, isso aí não é um número. Por quê? Porque eu somei e eu afetei até o total. Então se eu não quiser afetar o total, como que eu poderia fazer? Então vamos tentar ver aqui se isso aqui funciona. Então se ele não tiver nada aqui, eu vou considerar que o preço é zero. E vou rodar de novo. O carne continua como not a number, porque ele não conseguiu formatar aqui, e realmente eu não tenho número. Mas na minha conta, eu estou usando ele como zero. Então eu consigo usar zero, porque esse cara aqui está undefined. Então eu não prejudico a minha conta. Mas qual que é a diferença se a gente for usar o or nesse caso? O or nesse caso, ele vai funcionar igual, mas poderia não funcionar. Por quê? O zero, ele também vai ser como falso. Então vamos supor agora que se um produto não tem preço, eu vou colocar um preço muito alto, porque eu não quero que passe nada de graça. Então vamos lá. Então se o produto não tem preço, ele vai custar quase R$1.000. Então vamos voltar aqui e vamos por esse operador. Então se não tem preço, vai custar quase R$1.000. Rodei, beleza. Então ele deve ter somado o valor certo porque ficou bem alto. Mas agora vamos pensar que a gente tem o preço, na verdade, mas que por um erro o preço está zero. E nesse nosso exemplo hipotético aqui, o preço não pode ser zero. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar 999, porque o preço não pode ser zero. Então vamos rodar de novo. Ó, o que aconteceu? Ele viu aqui que o preço está zero e usou zero. Por quê? Esse operador aqui só vai usar o que tiver do lado direito se o preço for undefined ou se for nulo. Ou seja, pela regra que eu acabei de explicar, a gente tem um bug, porque a gente não quer o preço zero. E a gente está somando. Se esse total preço, por exemplo, fosse o total da compra, a gente estaria dando um produto de graça. E eu falei que a gente não queria dar um produto de graça. Então, para esse caso aqui, esse operador é ruim. Por quê? Porque se eu usar o OR, lembra que eu falei que o OR operator, e eu vou gravar um vídeo só sobre isso, ele vai sempre pegar o valor false, que a gente fala em inglês, né, com Y no final. Então, o valor que é avaliado como falso. E o zero é um desses valores. É zero, string vazia, null e undefined. Então, vamos rodar de novo agora usando o OR aqui. Então, vamos rodar. Agora deu 1.000 de novo, que era o que eu queria. Então, o preço da carne aqui está dando zero, porque eu não arrumei a formatação aqui. Eu nem vou mexer nesse cara aqui. Só estou preocupado mesmo com o total, tá? Para esse nosso exemplo. Então, vejam que tem diferença e tem horas que pode ser ruim usar esse quality operator. Então, nem sempre ele é a melhor solução. Ele só é a solução quando a gente realmente quer só para nulo e só para undefined. Por exemplo, se o valor for false, ele vai também usar o valor false, em vez de usar o outro lado. Já o OR, ele vai usar o valor false aqui. Então, se você não está acostumado com o OR operator, por isso que vai ter um vídeo só sobre isso, pode ser confuso para você a diferença dele para o quality null. Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas é isso. Então, voltando até para a explicação aqui, quando o lado esquerdo for null ou undefined, ele vai retornar ao lado direito. Se for qualquer outro valor, ele vai retornar ao lado esquerdo. Então é por isso que os nomes aparecem certinho, e quando eu não tenho nome, que é nesse caso aqui do preço 10, ele aparece sem nome, porque deu null ou undefined, ele joga para o lado direito. Tá? Aqui. Então, se a gente pegar esse cara aqui e a gente colocar um nome qualquer, volta ao normal. Inclusive um nome vazio, que talvez não seja o que a gente quer. Por quê? Nome vazio não é null undefined. Se eu rodar aqui, ó, ficou vazio.
putz, não era isso que eu queria. Então talvez você deveria usar o OR, porque o OR, string vazia, vai ser avaliada como false. Então vai voltar aqui. Então comenta aí se deu para entender a diferença. Eu fiz um vídeo um pouco mais complexo, tentando mostrar os dois operadores, porque eu acho que só explicar ele sem falar um pouco do OR, fica meio vazia a explicação, porque ele não resolve para todos os casos. Então você tem que pensar sempre, eu quero os valores false, ou eu quero só null ou undefined. Eu acho que eu nem vou usar tanto esse operador assim, porque quase sempre eu quero os valores false também, jogando para o lado direito do operador, então acho que o OR é até mais útil, mas pode ter casos, como a gente viu aqui, que ele fica melhor. Por exemplo, se eu quiser fazer uma conta e eu quero que o zero seja considerado zero. É um erro bem comum você acabar não fazendo uma conta com zero, porque você acabou fazendo com OR, e aí tipo, usa zero e você não queria, ou vice-versa. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então lembre disso. Null undefined, nullish quality. É bem difícil esse nome. Eu vou aprender a falar ele para o próximo vídeo. Valeu e até o próximo.